paz do Senhor Jesus. Você que trouxe um exemplar da Bíblia Sagrada, por favor, abra comigo Eclesiastes, capítulo de número 3. O versículo 1 diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Podeis assentar, queridos. Quando você lê Provérbios e quando você lê Eclesiastes, é notório a diferença. Você lê Provérbios, você fica consolado. Você lê Eclesiastes, você fica atribulado. Alguns chamam esse livro de o livro mais amargo da Bíblia. E é. Eu já preguei aqui sobre o salmo mais triste da Bíblia. Eclesiastes é o livro mais triste. Por quê? Porque Provérbios é o que o mundo deveria ser. Eclesiastes é como o mundo é. A mensagem resumida de Provérbios é: poderia ser assim. A mensagem de Eclesiastes é: não, o mundo não é como em Provérbios. O mundo é caído, o mundo é amargo, o mundo é quebrado. Deus fez tudo perfeito, mas o homem criou muitas invenções. Por isso, Provérbios abre os nossos olhos e diz: o mal existe, o mal vai chegar, aguarde o mal, porque o mundo é caído. O pecado quebrou a humanidade. O pecado quebrou aquilo que era perfeito. Será por isso que muitos de nós isolamos alguns versículos preferidos de Eclesiastes ou preferimos Provérbios? Porém, entenda que o versículo 1 diz: tudo tem seu tempo determinado. Não é a única interpretação desse verso a seguinte: Deus decretou o tempo para tudo. Não. A outra interpretação para o versículo 1 também é: no tempo tudo aqui vai acontecer. Então, não há um determinismo. O que Eclesiastes está dizendo é que no tempo em que vivemos, se nasce e se morre, se planta e se colhe, mata e cura, derruba e constrói, se chora e se ri, se pranteia e dança, se espalha e ajunta, abraça e se afasta, se busca e também se perde, se rasga e também costura, se cala e se fala. No tempo caído, no mundo que estamos,
se ama e se odeia, se tem guerra e paz. Aí ele pergunta no 9: que vantagem há? Pois quem comemora o nascimento sabe da morte. Quem está colhendo sabe que amanhã precisará plantar daquilo que colheu, para que haja uma nova colheita. Quem está construindo sabe que a qualquer momento pode ser derrubado o que se construiu. Quem está rindo agora pode chorar daqui a pouco, e quem está chorando agora sabe que pode rir, mas vai chorar depois de novo. Que vantagem há? Aí você pergunta: então é melhor o que, pastor? Não crer na Bíblia? Não. É melhor o que, pastor? Desistir da vida? Não. É melhor entender. E onde está o entendimento? Na explicação. Tudo tem um tempo determinado. Onde? Debaixo do céu. Se debaixo do céu nasce, morre, planta, colhe, mata, cura, derruba, edifica, chora, ri, pranteia e salta, espalha e ajunta, busca e perde, rasga, costura, se cala, se fala, não tem nenhum equilíbrio. Onde há algum tipo de equilíbrio? Acima do céu. A pergunta é: o que te dominará? Os tempos de um mundo quebrado ou as leis da eternidade? Seu nível de compreensão será dominado por aquilo que está debaixo do sol, por aquilo que está debaixo do céu, ou por aquele que está acima do céu? Primeira lição desse texto é a ênfase. Os livros poéticos na Bíblia têm paralelismo complementar, que é enfatizar com repetição ou palavras paralelas. Porque talvez você leia Eclesiastes 3 e pense que depois de cada ponto e vírgula se está falando de algo diferente, e não está. Por quê? É um paralelismo complementar. Um exemplo: eu poderia dizer: eu te amo. O que seria a complementação? A ênfase. O que sinto por você é inexplicável. No hebraísmo, o paralelismo complementar ou a ênfase se dá pela repetição, ou palavras paralelas. Exemplo, versículo 2: há tempo de nascer e morrer, ponto e vírgula, paralelismo, complementar, enfatizar. Para enfatizar que se nasce e se morre, ele diz: há tempo de plantar e arrancar o que se plantou. Está falando da mesma coisa, porque o nascimento é alguém plantado no terreno da vida. A morte é alguém sendo retirado, colhido do terreno da vida. Há tempo de matar e curar, ponto e vírgula, derribar e edificar. Matar é derrubar, curar é edificar. Para enfatizar o que disse, ele coloca uma palavra paralela do hebraico, que é muito diferente da nossa língua. Há tempo de chorar e tempo de rir, prantear e saltar. Sim, está junto.
chorar e rir, para muitos são coisas antagônicas, mas aqui se coloca perto. Por quê? Porque prantear, saltar, chorar, rir, sempre estão próximos. Como eu já disse, quem está rindo agora, daqui a pouco vai chorar. E quem está chorando agora, daqui a pouco vai rir. É assim. Você quer esperar a melhor notícia, e alguém pergunta, a boa ou ruim? Aí você diz, a boa. Quando a boa é ouvida, você ri. E a ruim? Aí você chora. Em um momento você viveu dois tempos, no mundo caído e quebrado. E isso só enfatiza que a Bíblia está certa. Há tempo de espalhar pedras e ajuntar, ponto e vírgula, abraçar e se afastar. O que tem a ver esse paralelismo de ajuntar pedra, espalhar pedra, ponto e vírgula, abraçar e se afastar? Porque relacionamentos é como abraçar pedras. E quanto mais se abraça, se fere, porque só te fere quem é próximo a você. Quanto mais liberdade, quanto mais intimidade, haverão feridas. Normal, e a Bíblia está certa. O paralelismo bíblico é assim. Há tempo de espalhar pedras, ajuntar pedras. Há tempo de abraçar e de se afastar de abraçar. Estou falando de relacionamentos. Há tempo de buscar e tempo de perder, ponto e vírgula. Há tempo de guardar, que é a ênfase no buscar. E há tempo de deitar fora, ou seja, deixa aí. Buscar, perder. Buscar, segurar. Perder, abrir mão. Valorizar, buscar, guardar. Deixar aí, não dá mais valor. Então escute, que é no mundo caído, no tempo, está escrito, se busca e se perde. Então um conselho a quem me escuta aqui: busque o que se perdeu ainda no tempo, pois na eternidade não haverá tempo para buscar o eterno que se perdeu enquanto estava no tempo. Eu vou aceitar Jesus amanhã. Amanhã eu volto. Amanhã eu decido. Depois eu me entrego. É Faraó. Moisés dizia, decide hoje. Faraó dizia, amanhã. E quanto mais ele dizia amanhã, mais pragas vinham ao Egito. Porque a gente está deixando no tempo se perder o que é eterno. E aqueles que buscam no tempo o que é eterno, escute bem, na eternidade não precisarão buscar, porque se já estão na eternidade com Deus, não perderam no tempo o que era eterno. Agora aqueles que no tempo perdem o que é eterno e no tempo não busca para achar o que é eterno, quando estiver na eternidade sem Deus, inferno, buscarão, mas não acharão. Pastor, mas o Espiritismo disse que vai ter reencarnação. Mentira. Mas o catolicismo diz que tem purgatório. Mentira. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. Na eternidade, a igreja não vai orar. Por isso que tu tem que orar hoje. Não orarmos na eternidade não quer dizer que não temos que orar no tempo, porque só não vai orar na eternidade quem já ora no tempo. Só não vai orar acima do céu quem já ora debaixo do céu. Então hoje a igreja busca e os ímpios deitam fora. Pegou, vou repetir. Hoje a igreja busca, tempo de buscar, e os ímpios deitam fora. A igreja quer Jesus, o ímpio
deita fora. A igreja quer o céu, o ímpio deita fora. A igreja abraça o reino, o ímpio abraça o mundo. E na eternidade a igreja vai só cantar agradecendo, e o ímpio vai orar, e nunca serão respondidos. Há tempo de costurar e rasgar, ponto e vírgula. Há tempo de calar e falar. Do que ele está dizendo? É que quem costura o coração silencia a boca. E quem rasga o coração? A boca fala. Há tempo de tudo junto. Há tempo de amar e aborrecer, guerra e paz. Que paralelismo é esse? Está enfatizando que o mesmo coração que ama, odeia. O mesmo coração que quer paz, guerreia. Não tem esse evangelhozinho Nutella na Bíblia. Não tem. Esse evangelho Enquanto ficam pensando que o evangelho é assim, Jesus diz: o evangelho é assim. Cruz. Por quê? Porque o coração que ama odeia. Ele não deixa de amar. Ele simplesmente, por amor, odeia o que pode destruir o seu amor. Quem ama a vida odeia a morte. Olhe para Jesus. Ama tanto a vida que odeia a morte. Ama tanto o Pai que odiou o pecado. Quem ama o evangelho odiará o sistema mundano. E a gente vive nesse tempo de guerra, tempo de paz. Porque se tratando do coração da igreja, só haverá paz se tiver guerra. Não, pastor, que isso? É isso mesmo. O povo do amor é o povo da guerra. Eu sou da paz, você também. Só não perturba a gente. Somos da paz enquanto não se levantarem contra a nossa família. Somos da paz enquanto não se levantarem contra nossos princípios. Somos da paz enquanto não se levantarem para ferir nosso Deus. Porque nós nos alegramos com o que alegra Deus, e nós nos iramos contra aquilo que também ira Deus. E deixa eu falar algo para essa igreja guardar. Isso eu já falei, eu vou repetir, porque é Jesus que manda aqui. Se o mundo pode falar de lá para cá, a gente deve falar daqui para lá. Deve. Em nome de Jesus, não se esqueça do que eu vou lhe dizer agora. O mundo está vindo, viu, gente? O mundo está se preparando para vir de lá para cá. E a gente também está se preparando para ir daqui para lá. E não vai ter colisão frontal, vai ter atropelamento, porque maior é aquele que está em nós.
estamos num tempo do fim e não há paz com o mundo. Quem vai oferecer paz com o mundo será o anticristo. Comunhão é entre nós, irmãos. E quando eu digo mundo, eu estou falando do sistema. Vai sair por aí xingando, chutando as pessoas, não. A gente avança, pregando, intercedendo, orando, cantando, que a gente é da paz, é só não perturbar. Diga amém. Romanos 16, versículo 17. Olha só que legal, que bonitinho. Rogo, irmãos, noteis, percebeis, discernam aqueles que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que vocês aprenderam. Como é que começa a guerra, Paulo? Primeiro, discerna eles, porque eles são disfarçados. Todo herege tem voz mansa. Segundo, se desvie deles. Por quê? Versículo 18. Eles não servem a Jesus, eles servem a si mesmos, e suas palavras são suaves. Olha o versículo 20 agora. E o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. A resposta é óbvia. Somos o povo da paz, sim ou não? Sim. Mas se levantar contra a nossa doutrina, a gente já tem a promessa: vai ser esmagado debaixo dos nossos pés. E quem falou isso foi o Deus da paz. Não se cale. Você é protestante. Protestante protesta. A segunda lição desse texto é: a vida é feita de adaptações. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de arrancar o que se plantou. Engravidou, tem que se adaptar para o nascimento. Quem aqui nasceu? Pelo amor de Deus, levanta a mão. Sabe por que você está vivo? Sabe por que você está vivo? Porque você se adaptou. A Estezinha, minha filha, 2 meses, já fez 2 cirurgias, porque não estava se adaptando com a própria saliva. Ficou 1 minuto sem vida na mão da minha esposa, mas aprendeu, se adaptou. Agora dorme a noite todinha. Há tempo de nascer, tem que se adaptar. Há tempo de morrer. Todos aqui já perderam entes queridos, e você se adaptou. Ela se foi, ele se foi, mas você está aqui. A vida é feita de adaptações. Há tempo de chorar e rir. Há tempo de show. E se está no tempo de chorar, o que tu vai fazer? Não me estressa. Se está no tempo de chorar, o que você vai fazer? Entendeu? Adorador não é ser hipócrita. Se está no tempo de chorar, eu não deixo de ser adorador se eu estou chorando.
Se está doendo, eu vou dizer que está doendo chorando. Agora tem gente que o caixão do marido está lá e ela está aqui. Aleluia, 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 aleluia. Hipocrisia. Quem está triste, chore. Quem está alegre, cante. Se adapte ao seu momento. Quem está triste, chore. Há tempo de chorar. Se respeite. Tá tudo bem? Tudo bem. Mas aqui dentro. Aí depois da mentira, diz: Deus vai me dar vitória. Deus não dá vitória para mentiroso. Você é humano. Há tempo de rir. Oxê. Ria. Sorria. Comemora. Canta Joquebede. Eliseu filho nasceu, aí todo mundo ia lá para casa. Não, até eu entristeci minha esposa. Não fica pegando esse menino no colo. Não fica pegando esse menino no colo. Não fica pegando esse menino no colo. E todo mundo queria pegar, menos ela. E não fica pegando esse menino no colo. E todo mundo pegava. Não fica pegando o menino no colo. Aí um dia eu falei assim: ó, ninguém aqui vai falar para a Luana, mas não pegar ele no colo, que o filho é dela. Ela carregou 9 meses, é uma promessa que ela esperou. Deixa ser agarrado, deixa ser apaixonado, deixa. Abraça, meu amor, é teu. Vai comemorar sua bênção. Porque vocês passam 10 minutos aqui e vaza. Se está na hora de sorrir, é para sorrir e comemorar. Se adapte. Há tempo de espalhar e há tempo de ajuntar. Ou seja, ficar junto e se afastar. Chegamos um momento da pandemia que nos afastamos. E o tempo de ajuntar. Entenda, há ciclos que se fecham. Tem gente que não vai dar mais para caminhar junto. Há tempo de rasgar e costurar. Há culto que você rasga o coração. Eita glória! Eita aleluia! E canta igual os adoradores da praça. E vai para lá e vai para cá. E dança e mete o pé no chão. Eita aleluia! Rasga. Mas tem tempo que é dia de costurar. Você se incomoda até com quem dá um brado do seu lado. E tu é pentecostal, hein? Porque é o seu tempo de costura. Ao tempo da profecia. Você quer profetizar, mas há um tempo que você quer simplesmente chorar. Há um tempo que você quer o púlpito rasgar, mas há um tempo que você só quer o quarto fechado. Tem o tempo de Elias no monte. Se Baal é Deus, ele vai responder com fogo. Mas se Deus é Deus, ele vai responder com fogo. Está rasgando, mas tem um momento que é de costurar lá na caverna. E o mesmo Deus que estava enquanto ele estava rasgando, entrou na caverna com ele quando ele estava costurando. Há momento de buscar. E você quer, e você vai atrás. Mas chega um momento que não é para buscar. É tempo de abrir mão e só descansar. Você precisa discernir os tempos. Está na hora de buscar o namoro. Está na hora de buscar o novo. Ou simplesmente reciclar o velho. Está na hora da busca pelo púlpito.
Hoje está na hora da busca pelos livros, da busca no jejum. Você precisa se adaptar aos tempos. Se você buscou, não chegou, então se adapte. Se humilhe. Reconheça a sua fase. Se é o tempo de plantar, plante. E se é o tempo de colher, colha. Se adapte. A primeira lição desse texto é paralelismos que estão falando da mesma coisa quando você pensa que é outra. Segundo, a vida é feita de adaptações. Terceira lição desse texto: você não é vítima. Eu disse que é um livro amargo. Você não é vítima. Deixa eu fazer uma pergunta, me ajude pelo amor de Deus. Quem aqui, na família ou entre amigos, já perdeu um ente querido? Todo mundo, sim ou não? Todos já perderam alguém para a morte. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Há tempo de plantar, há tempo de colher. Está falando de vida e morte. Olha essa parte. Há tempo de derribar, há tempo de construir. Todos aqui já tiveram coisas derribadas quando haviam acabado de construir. Há tempo de chorar e há tempo de cantar. Todos aqui já choraram quando deveriam ou queriam apenas cantar. Todos aqui já prantearam quando pensaram que iriam dançar. Há tempo de afastar e tempo de abraçar. Todos aqui já tiveram afastados de si aqueles de quem só queriam um abraço. Há tempo de buscar e há tempo de perder. Todos aqui já tiveram percas e não conseguiram resgatar. Há tempo de costurar e há tempo de rasgar. Todos aqui já tiveram rasgados o que poderia se manter costurado. Há tempo de falar e há tempo de calar. Mas todos aqui já foram silenciados quando tinham uma palavra para falar. Há tempo de amar e há tempo de odiar. Todos aqui já foram odiados quando só queriam ser amados. Há tempo de paz e tempo de guerra. Todos aqui já tiveram guerra quando a única coisa que queriam era paz. Aí eu pergunto de novo para essa igreja inteligente: sim ou não? Então você não é vítima, porque aconteceu com todo. E o vitimismo faz a gente pensar que só a gente sofre. E o Espírito de Deus fez essa palavra arder no meu coração hoje para lhe dizer: não, você não é vítima. Se José dissesse assim: só eu fui enviado como escravo, aí a menina na casa de Naamã diria: eu também fui escrava. A Israel diria: todos nós fomos escravos no Egito. Se Noé dissesse assim: eu preguei tanto tempo e ninguém me ouviu, a Isaac diria: ô velho, baixa a bola, eu também preguei e Esaú não me deu ouvido. Aí Jeremias: rapaz, eu preguei 40 anos, foi todo mundo para o cativeiro. Você não é vítima. Sara ia dizer: eu fui estéril, me respeitem. Aí Rebeca: eu também. Aí a mãe de Sansão: eu também. Aí Ana: e eu? Aí chegaria Isabel: eu também. Elias entra na caverna, mataram todos, só ficou eu. Aí Deus diz: tem mais 7.000 escondidos, comendo pão e água, mas não negou meu nome.
Você não é vítima. Todo mundo debaixo do sol sofre, chora, tem sua angústia, tem sua dor. Só que você não entende o que você está passando. Aí é outra coisa. Você não entende o que você está passando, porque Deus não te deve explicação. Mas escute uma coisa, mesmo sem entender, tem gente que não desistiu só porque você não desistiu. Um círculo fechado, aí sim, poucos passariam pelo que você passa. E aí sim eu te digo, se você passa pelo que poucos passam, é porque você vai chegar onde poucos conseguirão chegar. Mas não é só você que sofre, tem gente sofrendo com você, tem gente sofrendo como você, e tem gente sofrendo pior do que você, e quem sabe já deu mais glória a Deus do que você. Último lugar. Falei pro pastor Zé o tempo que eu ia pregar ele. Mas não é muito falar que eu quero ser ouvido, então eu vou empolgar, porque eu sei o que é que eu vou falar. Último lugar! Não, gente, eu tenho que acabar a mensagem sim. Então se alegrem comigo. Último lugar! Alguém acima do céu desceu e se pôs abaixo do céu para me ensinar a viver aqui embaixo os princípios ordenados acima do céu. Eu vou repetir porque na galeria tem crente. Alguém de acima do céu um dia desceu aqui debaixo do céu e disse: eu vou sentir na pele tudo que você sente. Eu vou encarar tudo que a humanidade encara. Alguém aqui está preparado para dar glória a Deus? Há tempo de nascer, Jesus nasceu. Glória a Deus nas alturas, paz na terra entre os homens. Vos nasceu hoje Jesus, o Salvador. Há tempo de morrer, Jesus morreu. Morreu a minha morte e me deu a vida dele. Há tempo de plantar, Jesus plantou a mensagem do reino. Há tempo de colher, colheu quase 3.000 almas no dia de Pentecostes, e olha o tanto de fruto que está aqui dando glória a ele hoje. Há tempo de chorar, Lázaro morreu, Jesus chorou. Sobre Jerusalém, Jesus chorou. Mas há tempo de cantar e dançar. O primeiro milagre de Jesus foi numa festa. Jesus morreu na Páscoa, uma festa. Ressuscitou na festa de primícias e enviou o Espírito Santo na festa de Pentecostes. Há tempo de cantar, há tempo de dançar, há tempo de ajuntar. Ele ajuntou os apóstolos e disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei ali. Há tempo de espalhar. Ele disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Há tempo de buscar. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Há tempo de deixar ir. Judas traiu, Jesus deixou. O jovem rico se retirou, Jesus deixou. A multidão o abandonou, Jesus
deixou a tempo de rasgar. Enquanto ele estava na cruz, tinha um véu que nos separava, mas estava no tempo de rasgar. Ele bradou: está consumado, e o véu, sim. E a tempo de costurar. Todo mundo que estava separado, depois da morte dele, ele veio pegando e costurando com o Pai. Ele veio pegando e devolvendo a comunhão com o Pai. Estava perdido, eu te achei. Estava morto, eu te ressuscitei. Estava caído, eu te levantei. Estava longe, eu te trouxe para perto. Está preparado para dar um glória a Deus maior para eu terminar a mensagem? Esse alguém de acima do céu, que desceu abaixo do céu, voltou para o céu, mas deixou a promessa: quando a trombeta tocar, eu vou te tirar de debaixo do céu e vou te colocar acima. Deixa eu ouvir o nome dele. Qual o nome dele? Qual o nome dele, galerinha? Qual o nome dele, igreja? Então faça seu glória a Deus atravessar o teto, atravessar